Ensinar a palavra de Deus é um desafio constante para os educadores que atuam na escola dominical. Cativar os alunos, mostrar para eles o caminho que deve seguir, é uma responsabilidade muito grande, e principalmente para aqueles que atuam com crianças. E para falar sobre esse assunto, vamos conversar agora com a conferencista da CPAD, jornalista e pedagoga Thelma Bueno. Bom dia, Thelma, paz do Senhor. Bom dia, paz do Senhor. Thelma, vamos falar um pouquinho sobre esses desafios, que os educadores eles enfrentam nos dias de hoje. Certo, olha, eu acredito que hoje o maior desafio do educador, do professor, tanto de escola dominical, vamos dizer, como o ensino que nós chamamos de ensino secular, o maior desafio seja fazer os alunos pensarem. Porque hoje nós vivemos na sociedade da informação, da comunicação. Então, os nossos alunos, quando eles chegam às nossas salas, eles já têm muita informação. Então, o nosso grande desafio é fazer eles pensarem. Será que aquilo está de acordo com os princípios da palavra de Deus? Qual a origem, qual a fonte daquela informação? Então, eu acho que hoje o grande desafio é fazer os nossos alunos refletirem, pensarem. De que forma, então, os professores de escola dominical podem influenciar os alunos? Olha, os professores de escola dominical, primeiro, que eles sejam professores reflexivos, que eles estejam abertos ao diálogo, porque o que às vezes acontece, eu acredito que não aqui na região Nordeste, não na Paraíba, mas às vezes acontece que os professores, o aluno entra mudo, vamos dizer assim, e sai calado. O professor, ele não tem essa coisa de dialogar, de estar aberto para o diálogo, para a reflexão. Ele não tem essa coisa de fazer o aluno ler as pessoas, o aluno ler a sociedade. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Que sociedade é essa? Que tempo é esse? Então, esse é o desafio. Mas, para isso, o professor também precisa ser uma pessoa que goste de refletir, de pensar, tem que estar sempre bem, vamos dizer assim, informado, atualizado. Daí a importância, de tantos eventos que venham capacitar um professor de escola dominical. É verdade, o objetivo dos eventos, inclusive da CPAD, nós vamos ter agora em outubro, o nosso 9º Congresso de Escola Dominical, e o objetivo é esse, é capacitar o professor, é fazer o professor pensar sua prática, sua realidade. O nosso objetivo é esse, que o professor venha crescer, que o seu desafio é que o seu aprendizado seja contínuo. O professor tem que estar sempre atualizado, informado, pesquisando. Até porque ele lida com a questão da escola, das influências externas. São 5 dias na escola, 1 dia de escola dominical. É um desafio mesmo. É um desafio mesmo, nós passamos muito pouco tempo, seja com a criança, seja com o adolescente, com jovens, como você bem colocou. É uma vez por semana, no máximo 1 hora. Então, até um dos nossos desafios também é trabalhar junto com as famílias, porque é em família que ele vai desenvolver o seu caráter, é em família, e a responsabilidade justamente de educar é da família, E, em geral, a família tem terceirizado, jogado essa responsabilidade ou sobre a igreja ou sobre o Estado, Enquanto que educação vem de casa. Os pais têm essa responsabilidade. A escola simplesmente ensina, a família educa. Já entrando nesse assunto da família, como é que os pais eles podem estar alertas com relação aos filhos, se eles estão sendo influenciados de uma forma negativa? O pai, ele tem que estar sempre atento ao filho. Isso é uma questão assim, basilar e uma questão que tem sido negligenciada. Não porque os pais querem, mas hoje a gente vive uma vida corrida. Hoje nós trabalhamos muitas horas. Nas grandes cidades a gente enfrenta a questão do trânsito. Então você passa... eu tive com uma professora, ela fica 12 horas numa creche. Então ela fala, quando eu chego em casa eu não quero ver criança, mas ela é mãe, e tem algumas crianças. Então
essa questão dos pais hoje, eles trabalham muito, né? E precisam trabalhar, porque a gente está diante de uma crise econômica, a situação econômica é difícil, os pais precisam trabalhar e acabam se ausentando muito. E os momentos que têm, que não estão no trabalho, eles querem, vamos dizer assim, relaxar, descansar e não dão a devida atenção que a criança precisa, que a criança necessita. Então, pai, mãe tem que estar presente, tem que estar atento àquilo que o seu filho está falando, a linguagem, o comportamento dele. Você tem que estar orientando, né? E não adianta dizer, porque hoje são vários perigos. Nós sempre convivemos no meio de uma sociedade que nunca seguiu os princípios bíblicos. Perigos sempre existiram, mas eu acho que hoje o que tem agravado é isso, essa falta de tempo dos pais, de dedicação em família. Muitas famílias, até o diálogo familiar é comprometido, né? É uma questão interessante também, porque às vezes o pai, por falta de tempo, ele acaba dando presentes para as crianças, né? Achando que aquilo dali vai, de alguma forma, substituir o tempo que ele poderia estar dando atenção. É verdade, é uma forma de querer compensar, né? Como eu não posso estar presente, como eu não posso estar com você, então eu vou te encher de presente, mas presente nenhum, tecnologia nenhuma, né? Substitui o carinho, substitui um pai e uma mãe. Isso é muito importante. A família, o diálogo familiar. Thelma, como é que você tem observado as lideranças cristãs hoje em dia, nessa questão de influenciar os educadores a se capacitarem cada dia mais? Olha, eu acredito que hoje a liderança evangélica, ela cresceu assim, nessa questão de incentivar. Eu creio que hoje, principalmente nas Assembleias de Deus, eu creio que os líderes têm sido grandes incentivadores. Né? Até porque eles já perceberam que uma escola dominical, né, pessoas, vamos dizer assim, bem educadas, né, vai dar muito menos trabalho para eles, né, para a liderança da igreja. Então, eu vejo que há um crescimento, sim. Graças a Deus, eu vejo hoje uma liderança preocupada, assim, com o ensino, com a educação, com o crescimento de cada membro. Thelma, muito obrigada pela entrevista. Eu queria pedir para você deixar uma mensagem para os educadores, pais, líderes que estão nos assistindo agora. Eu que agradeço a oportunidade e eu quero dizer para você, professor, para você, líder, para você, pai também, né? Que você não desista, viu? Educar é difícil, educar não é fácil, seja o seu filho, né? Seja numa escola, mas há uma recompensa, viu? E que Deus é fiel. E que nós temos assim muitos desafios, mas os desafios, eles não são para nos parar, né? Os desafios, eles têm que ser vistos como algo que nos leva a crescer, né? Que nos leve a alcançar objetivos. Então, a minha palavra hoje, né, para vocês é essa: não desista não, faça como Rispa, né? A Rispa é uma história de uma mãe, você pode ler isso lá na Bíblia. Ela teve os seus filhos mortos, infelizmente, mas ela, até depois de morto, ela lutou por eles. Ela queria um enterro digno para eles. E durante 6 meses, Rispa colocou uma tenda sobre os corpos dos filhos e não deixou que o sereno, né, fizesse com que o corpo viesse se decompor, nem que os animais viessem, e durante 6 meses ela ficou ali vigiando. Muitos pensaram, ela teve um surto psicótico, né? Tá doente, a dor, né, fez ela adoecer, mas ela ficou ali. E aquilo chegou até os ouvidos do rei Davi. Então Davi mandou que retirasse os corpos dali e junto com os ossos de Saul e de Jonatas, Davi mandou que eles tivessem um enterro digno. Então, siga o exemplo de Rispa. Ela lutou pelos seus filhos até depois de morto, né? Porque às vezes
Os nossos filhos, os nossos alunos nos decepcionam, né? Às vezes nós não recebemos a recompensa que nós gostaríamos de receber, mas nós temos um Deus que é fiel. E a minha palavra para você é essa: não desista dos seus filhos, não abra mão do seu ministério, não abra mão do seu chamado. Não desista, viu? Fique firme.